Você sente dor no pescoço? Aquela dor que irradia para a cabeça, vai para a articulação da boca, a ATM, vai para a face, desce para os ombros, para os braços, às vezes desce para a escápula, às vezes te dá até falta de ar, uma sensação de uma facada no peito. Você pode ter todos esses sintomas, mesmo sem ter dor no pescoço. Basta que você tenha limitação de movimento no pescoço. Basta que você tenha rigidez articular. E para identificar limitações de movimento e rigidez articular, nós precisamos realizar testes de movimento. Testes esses que são de domínio do fisioterapeuta. Mas não é qualquer fisioterapeuta. Então existe um erro muito comum que pacientes e profissionais cometem ao procurar especialistas. Caio, como assim? Todo mundo me diz que eu tenho que buscar um especialista em coluna para tratar a minha coluna, no caso a cervical, né, o pescoço. E você está dizendo que está errado buscar um especialista? Veja bem, quando você tem dor há mais de 3 meses, a dor não está mais sendo causada pelo lugar que dói. Não tem nada inflamado, não tem nada com fraqueza muscular, não tem nada com instabilidade articular, não tem nada com alteração postural no local, né? Que são justificativas comuns que profissionais dão para pacientes. E aí, enquanto você, que é paciente, continuar tratando o lugar que dói, mexendo somente no lugar que dói, provavelmente você não vai melhorar. Então, ontem a gente atendeu 3 teleconsultas. E uma dessas teleconsultas, um atendimento virtual, por chamada de vídeo, a gente identificou essa rigidez em um paciente com dor cervical. E a gente identificou que o perfil de dor dele é um perfil de síndrome de dor crônica. A síndrome de dor crônica, um mecanismo que a gente chama de nociplástico, onde a dor é justificada por um potencial defeito no sistema nervoso central de regulação da dor. Eu escolhi uma intervenção muito simples para ele. A intervenção foi pular. Eu pedi para ele fazer saltos durante o meu atendimento. Ao final desses saltos, o paciente tinha recuperado a mobilidade articular, a rigidez, que ele não conseguia para levantar a cabeça nem para rodar a cabeça para a direita. E ele diminuiu 70% da dor. Ou seja, eu testei a integridade do sistema nervoso central do ponto de vista neurofisiológico. Eu submeti ele a um exercício que deixou ele ofegante, por estar descondicionado fisicamente, e esse estresse metabólico fez com que ele começasse a controlar a dor. Esse teste deu positivo, esse teste é um teste adaptado para saber se o sistema nervoso central está funcionando para regulação de dor, e o paciente fechou um plano de tratamento de 3 meses comigo. Durante esses 3 meses, eu não vou tocar no pescoço dele. Durante esses 3 meses, eu só vou fazer exercícios gerais, dentro de uma quantidade específica, uma dose que é calculada quando a gente submete o paciente a um teste de capacidade máxima. Que diabo é um teste de capacidade máxima? O paciente chega pra gente, geralmente inativo, descondicionado, com medo do movimento, proibido de fazer vários exercícios por diversos outros profissionais, e a gente simplesmente avalia, examina o paciente fisicamente, mesmo por teleconsulta, e submete ele a um volume máximo, um volume além do máximo, um volume suprafisiológico dessa dose de exercício, e a gente vê em quanto tempo esse paciente se recupera. Quando esse paciente se recuperar dessa dose de exercício que a gente deu para ele, nós vamos fazer um cálculo para horizontalizar a dose que a gente deu em um único dia e dividir essa dose durante as semanas, para que ele se mexa dentro da dose todo santo dia. O paciente escova o dente todo dia, toma banho todo dia, tem que movimentar todo dia. O movimento tem que ser incorporado na rotina diária do paciente. Mas eu repito, não é qualquer movimento. Então, onde está o erro? O erro está em 90 a 95% dos profissionais não terem um crivo científico para saber o que é uma pesquisa que realmente mostra uma técnica que funciona para o paciente e vender tratamentos aleatórios como ozônio, liberação miofascial, ventosa, massagem e por aí vai. Nada contra as técnicas, elas têm uma finalidade específica, mas pouquíssimo ajudam ou não ajudam em casos de dor crônica. Ficar deitando e recebendo terapia manual, deitando e recebendo acupuntura o tempo todo. Tratamentos passivos, onde o paciente não faz nada e simplesmente só recebe técnicas. O paciente não vai melhorar dessa maneira, tá? Então, a gente precisa entender o que o paciente precisa receber. Mais uma vez, o erro está muito nos profissionais, mas o erro também está em pacientes que não são questionadores. Pacientes que não perguntam para o terapeuta por que ele está fazendo cada coisa, qual o objetivo de cada coisa, no que o terapeuta acredita, em quanto tempo você acha que eu vou melhorar, quanto você acha que eu vou melhorar. Eu vou conseguir voltar a ficar sentado? Eu vou conseguir voltar a fazer minha corrida? Eu vou conseguir voltar a fazer minha musculação, meus agachamentos que eu tanto gosto? Eu vou conseguir voltar a fazer meu treino de glúteo aí, as mulheres, né, que pararam de fazer treinos de perna porque sentiram dor no joelho, porque sentiram dor no quadril. Na verdade, a gente vai fazer apenas um equilíbrio de capacidade e demanda e quando encontrarmos a dose desse paciente dentro de um programa de tratamento que pode variar de 3 a 24 meses, Caio, como assim? Sim, existem pacientes, inclusive na minha empresa aqui, fiz um insight, tá aqui o link na bio, você vai ver marcações de pacientes, vários pacientes, que ficaram comigo por 2 anos, 2 anos e 4 meses, 2 anos e 6 meses, um ano e meio, 18 meses, um ano, né? E você também vai ver vários que vão melhorar em 3 meses. Sim, na média, a maioria dos pacientes, em 3 meses de tratamento, melhoram muito. Mas existe aquele paciente que não vai poder fazer só 3, vai precisar de 6, vai precisar de 12. Tratamento é processo. E cada vez que você quer recuperar de uma dor crônica muito rápido, imediatamente, eu quero ficar sem dor amanhã, porque eu tenho uma viagem, eu vou pra Europa, eu vou fechar um negócio em outro estado, eu vou pra Disney, eu vou pro... O paciente agora me procurou porque tinha uma viagem marcada há uns 8 meses pro Beach Park em Fortaleza. Pô, é sensacional lá. Mas quando chegou na data da viagem, ele teve uma crise. E
Ele me procurou faltando 3 ou 4 dias para viajar e queria viajar sem dor. Então, de acordo com o diagnóstico dele, não há tempo hábil para deixar ele sem dor ou com a dor controlada para viajar. Só que esse paciente, ele vai encontrar profissionais que vão dizer o que ele quer ouvir. Não, tudo bem, vamos fazer uma sessão todos os dias até o dia da sua viagem. Compra aqui meu tratamento, vai dar o quê? 7 sessões? 7 sessões eu vou te vender a R$1.800. E ele vai comprar na crença de que vai estar melhor para viajar. Então, qual que é o processo aí? O profissional treinado, o profissional que conhece de prognóstico, de como as coisas evoluem a partir de cada diagnóstico que o paciente apresenta, o profissional vai dizer para ele assim, o que eu disse: olha, eu preciso de 3 meses para você melhorar. Fatalmente, nessa semana prévia da sua viagem, você não vai estar melhor. Eu não tenho potencial para te melhorar em tão curto, em tão pouco tempo. O que é que você pode fazer? Você pode ir a uma emergência médica ou consultar um médico de sua confiança, que provavelmente vai te dopar de medicação para que você diminua e controle a dor de forma rápida e paliativa, e vai colocar algum injetável, fazer alguma injeção, usar algum corticoide para que você mascare o que você está vivendo aí. Né? Para que você tape o sol com a peneira, viaje, curta a sua viagem, e quando você voltar, você de fato inicia o tratamento. Ou você pode realmente começar o tratamento agora, e enquanto estiver lá no hotel em Fortaleza, você fazer as teleconsultas no horário marcado. Você só vai precisar de um lugar de sentar, um lugar para sentar e um lugar para deitar. Um quarto de hotel é suficiente. A gente atende vários pacientes que viajam em quarto de hotéis através de teleconsulta. E você já volta de lá no processo de tratamento, tendo algum tipo de resultado para não deixar com que esse problema piore, com que seu problema se cronifique. Porque assim, quando o paciente faz uma consulta e decide não fechar o tratamento, ele está fazendo uma escolha que é um tiro no próprio pé. Eu já contei aqui em diversos vídeos, e eu gosto de dar um exemplo, aí eu vou botar um nome fictício aqui, né, pra não identificar o paciente, mas se o paciente assistir esse vídeo, ele vai saber quem é. Então, Seu José me procurou com quadro de dor lombar irradiada pra perna, choque nos pés, dormência, formigamento, e quando eu avaliei ele respondia a movimento assim como esse paciente do exemplo. Então, eu tentei vender um tratamento pra ele de 3 meses, ele falou que tava caro, e aí depois de um certo tempo, não lembro de se 2 meses depois, ele entrou em contato, quase 2 meses depois ele entrou em contato com a central dizendo que queria fechar o tratamento pelo aquele preço que eu tinha avaliado há 2 meses atrás, há quase 2 meses atrás. E tá tudo bem, o tratamento continuava custando a mesma coisa. Só que a condição dele 2 meses depois pode não ter sido a mesma do que eu avaliei na época, né, há 2 meses atrás. Então, eu falei, né, a gente mandou uma mensagem pra ele dizendo que, eu não posso te vender um tratamento agora porque a minha avaliação expirou, né? Expirou em que sentido? Os dados que eu tenho da avaliação dele de 2 meses atrás podem não ser mais fidedignos para julgar se o problema dele é o mesmo. Então, o seu José aceitou fazer uma nova avaliação, e na nova avaliação, a dor estava irradiando para as 2 pernas, e houve um processo que a gente chama de ampliação de campo receptivo, num quadro de dor crônica, onde a dor que estava na lombar espalhou para a torácica. O problema estava muito mais complexo, e eu falei: seu José, 3 meses, como eu previa, não é mais suficiente para tratar você. Agora a gente precisa de 6 meses. E a gente tem que torcer para que, caso você não feche o tratamento de 6 meses comigo agora, esse problema não evolua de forma ruim. Ele pode evoluir de maneira boa? Pode, mas pode evoluir de forma ruim também. E qual seria a evolução de forma ruim? Essa ampliação de campo receptivo começar a fazer com que a dor apareça na cervical, se torne crônica generalizada e difusa, acumule fadiga, tornando ele um perfil com extrema barreira de recuperação e afetando componentes biológicos, psicológicos e sociais. Ele entrar em isolamento social, começar a ter um humor depressivo, começar a ter ansiedade, ter a opinião de vários especialistas, entre muitas aspas, recebendo diversos diagnósticos e deixando ele ainda mais frustrado, desesperançoso, constituindo um perfil que tem alta barreira de recuperação, e a gente precisa de 1 ano para tratar ele. E aí, geralmente, os pacientes se assustam com esses erros comuns e com o tempo de tratamento, né? 6 meses, 1 ano, 2 anos. Só que, veja bem, se você for no meu perfil aqui da empresa, no Physio Insight, tem publicações fixadas lá, né? Dos pacientes que já passaram por mim e tiveram um bom resultado. Você vai ver que, por exemplo, tem uma paciente que em 2 anos e 4 meses de tratamento fez 22 consultas. Tem um paciente que em 2 anos fez 18 consultas. Já eu tenho uma paciente que em 6 meses fez 34 consultas. Entende? Porque, como eu falo sempre, não sei o profissional que te acompanha, mas eu não te vendo sessão isolada. Eu não te digo, o preço de 10 sessões é tal. Eu te digo, o preço de 3 meses de tratamento é tal. Porque em 3 meses de tratamento, o processo de dor crônica pode degringolar, oscilar do ponto de vista ruim, e eu precisar de muito mais sessões do que eu previa. Então, para não ficar aquele clima desconfortável que ficava 6, 7 anos atrás quando eu vendia sessão isolada, para não ficar, acabou as 10 sessões, tem que renovar mais 10, e você tem que pagar de novo, e eu não ficar... Porque a credibilidade do profissional cai, né? Se eu digo pra você que 10 sessões são suficientes e 10 sessões não são suficientes, você passa a acreditar menos em mim ou não acreditar em mim, né? No meu processo terapêutico. Por que eu tô falando isso com você? Porque ficou muito melhor pra mim, pros pacientes, mas muito melhor mesmo pra mim, pros pacientes, vender o tempo de tratamento e deixar o paciente à vontade pra fazer a quantidade de sessões que eu julgar necessário. Então vão ter pacientes, por exemplo, essa paciente de 6 meses fez 34 sessões, se você parar pra pensar, 6 meses são 24 semanas, né? Então, se eu atendesse essa paciente semanal, ela ia fazer 24, ela fez 10 sessões a mais do que 24. Por quê?
Em um momento do processo de reabilitação, não lembro em que semana, eu percebi que não estava sendo suficiente para controlar a dose de exercício que eu estava passando para ela. E eu falei para ela, olha, eu vou precisar que você venha 2 vezes na semana. A gente tem uma restrição de horários, graças a Deus, mas eu abri um horário extra no último horário para ela ir. E geralmente é assim, quando eu preciso ver o paciente mais vezes e a agenda tá cheia, eu abro um horário extra depois ou abro um horário extra antes do primeiro horário, pro paciente vir. E ela topou, e ela fez 2 vezes por semana durante um tempo, não lembro se por 2 meses. E a dose começou a ser suficiente para controlar o problema. E fora que eu tive mais contato mais frequente com ela, e eu pude aplicar o processo de educação com base em ciência da dor em doses homeopáticas. Quer ver outro erro comum? O profissional derrama seu conhecimento para o paciente e fala de 10, 12, 15 tópicos diferentes que o paciente precisava aprender uma coisa de cada vez, porque senão ele não vai assimilar nada. E aí eu não tô falando aqui subestimando a capacidade intelectual dos pacientes, não. É porque, por exemplo, se eu precisar, pessoal, de uma arquiteta para decorar minha casa, e ela vinha para mim e falar 15 informações diferentes, 15 tópicos diferentes do ponto de vista de arquitetura, eu vou gravar 2, 3. Vou esquecer, vou ficar querendo falar com ela no WhatsApp para tirar várias dúvidas, e as informações vão ficar desencontradas na minha cabeça, porque é o primeiro contato que eu tô tendo com o conceito arquitetura. Então o paciente, ele não é fisioterapeuta. Você não pode derramar todas as informações de vez. E eu tinha isso também comigo. Eu falava assim, ó, eu vou falar logo tudo, pra ele aprender logo tudo, pra ele melhorar mais rápido, pra ele ver que eu tô entregando muito mais do que os outros, e ele me considerar um profissional melhor. Eu vou fazer várias técnicas ao mesmo tempo, pra ele me considerar um profissional melhor. Porque ele deve ter ido lá e o cara só deve ter feito terapia manual. Não, eu vou fazer terapia manual, vou fazer acupuntura, vou fazer padrão respiratório, vou fazer técnica de PNF, vou fazer técnica de Mackenzie, vou fazer técnica de osteopatia, pro paciente ver que ele recebeu tudo que ele podia. E aí o que acontece? O que rola quando isso acontece, pessoal? É muito simples. O paciente, no caso de não melhorar, quando você dá uma overdose de informação, uma overdose de técnicas, uma overdose de tratamentos, ele fica ainda mais frustrado e desesperançoso e constitui ainda mais barreira de recuperação para se recuperar. Caio, como assim? Porque na cabeça dele, ele já fez todas as técnicas que o mercado oferece e não melhorou. Então, o sentimento de desesperança, o padrão de isolamento social, o padrão de não ser o chato da turma, por exemplo, eu tenho um paciente atual que ele não tá jogando, ele tem uma dor no joelho, e os amigos dele, ele é adolescente, né, tem 16 anos, e ele tem uma dor no joelho, e os pais vão com ele na consulta, né, e os pais falaram pra mim assim, ele não tá querendo mais sair com a namorada e com os amigos, porque o pessoal do futebol pergunta pra ele se ele tá melhor e ele nunca tá melhor, e ele sempre volta triste. Olha o padrão de isolamento social se instalando. Isso é uma barreira de recuperação forte, psicológica. O emocional do paciente fica abalado. Então, aqui, nós damos intervenções seletivas, porque se você piorar, a gente sabe o que foi. E se você melhorar, a gente sabe o que foi também. Então, essa metodologia não é à toa, essa metodologia foi orquestrada em 10 anos da minha trajetória profissional. Em 10 anos, fazendo todas as formações internacionais que o mercado oferece na minha área. Em 10 anos, entrando em contato com os pioneiros da fisioterapia musculoesquelética do Brasil e do mundo. Então, eu já tive contato com todas as formações internacionais que existem na minha área. Eu já tive contato com a maioria esmagadora dos profissionais que são hoje top players do meu mercado. Então, e principalmente, e o que eu julgo mais valioso de tudo, eu já errei muito. Eu já errei muito com os meus pacientes há 6, 7 anos atrás, fazendo técnicas que hoje eu não me orgulho, que hoje eu sei que não funcionam pra nada. Porque ninguém me ensinou que eu tinha que aprender metodologia de pesquisa primeiro. Na faculdade eu levava com a barriga metodologia de pesquisa. Ninguém me ensinou que eu precisava atender prática baseada em evidência depois. Eu fui aprender prática baseada em evidência há 6, 7 anos atrás, né? Ninguém me ensinou como é que eu tinha que pesquisar artigo pra saber se o artigo é spin, uma merda, ou se o artigo é bom e serve pra implementar na prática clínica. Você entende o processo? Então, eu preciso ter coragem para investir nos meus erros enquanto profissional. Você, como paciente, você precisa ter coragem para investir em profissionais e entender a falta de resultado, não como uma frustração e desesperança e chegar incrédulo no próximo profissional, mas por identificar o padrão de comportamento de um profissional, o padrão de entrega de um profissional que não te dá resultado. Porque tem um padrão. O profissional é raso. Ele só te explica que a dor é por causa da inflamação, que a dor é porque tem impacto na atividade física, que a dor é porque a sua postura tá ruim, que a dor é porque você tá com fraqueza de core, com fraqueza de glúteos. Né? Que a dor é encurtamento, é falta de alongamento. O profissional é raso. As explicações dele fazem sentido, mas são rasas. E você já percebeu que você está fortalecendo a academia há quanto tempo e não melhorou? Você está alongando há quanto tempo e não melhorou? Você está estabilizando o core há quanto tempo e não melhorou? Então você vai entender um padrão superficial de entrega na prática clínica desses profissionais. E aí, quando você tiver contato com um profissional que realmente trabalhe baseado em evidência científica, te entregando o melhor que há atualmente nos tratamentos, você vai ver que na comunicação do cara, você já vai entender que ele é o cara certo para tratar você. Segundo ponto, quando você perceber que está fazendo certinho o que ele pediu, você vai perceber melhoras pequenininhas e graduais. E você vai interpretar esses pequenos ganhos como grandes conquistas. Você vai identificar o padrão do profissional que tem segurança no que está falando, que não te explica as coisas de forma rasa. E o que eu julgo principal de todos, o conhecimento que ele te dá te liberta. Por que te liberta? Porque você sabe que consegue fazer as coisas que ele pede sem a presença dele. Ou seja, você conquista autonomia para não precisar mais do cara em sua vida. Você não fica pulando de galho em galho, especialista em especialista, gastando dinheiro, investindo dinheiro em sua saúde sem melhorar. Você tem o problema de novo, porque sim, a dor vai voltar. Não é questão de ser, é questão de quando, eu falo sempre isso. A dor vai voltar, porque dor crônica é episódio que é recorrente. Mas, todavia, entretanto, quando ela voltar, você vai saber o que fazer para controlar
sem precisar ficar tomando várias medicações, sem precisar ficar indo pra emergência o tempo todo. Entende? A autonomia é a chave do processo. Quando você for submetido a um tratamento, você vai questionar logo. Isso aqui que eu tô recebendo, eu consigo fazer sem ele? Não. Pô, caramba. Caio disse que eu posso até melhorar, mas esse tipo de técnica é paliativa. 72 horas, 10 dias no máximo, seu problema volta, e você tá precisando do cara de novo pra ter algum alívio. Até que esse alívio pare de acontecer com o passar das sessões. Aí você questiona assim, poxa, mas essa técnica que eu tô recebendo aqui, eu consigo fazer só, eu consigo fazer sem ele, inclusive. Aí você só tem que tomar cuidado com o processo de autoeficácia. Porque se você se sentir muito autoeficaz e sem depender, sem precisar do paciente, você corre o risco de achar que aprendeu tudo e abandonar o tratamento antes do fim. E aí, para isso não acontecer, o que é que a gente faz? A gente coloca uma validade do tratamento. Se você não fez as sessões que eu peço para fazer dentro do tempo que eu te vendi, acabaram suas sessões. Entende? E isso a gente avisa assim que você marca a consulta. Para que você perceba que eu sou 200% comprometido com a sua melhora. E quando eu não fazia isso, os pacientes faltavam. E o tratamento que era de 3 meses terminava em 7 meses. Porque os pacientes sumiam e depois voltavam para usar as sessões remanescentes. Hoje isso não acontece mais. Hoje isso é informado. E aí o que é que eu tenho mais? Eu tenho mais adesão. O paciente vem com mais frequência. E se ele vem com mais frequência, a chance dele melhorar é muito maior do que antes. Entende? Eu espero que você tenha entendido quais são os erros comuns que te impedem de melhorar de dor crônica. E se você é profissional, você tenha entendido como o processo de tratamento da dor baseado em evidência funciona, para que você se orgulhe de oferecer o que você está oferecendo para o seu paciente, ou que você entenda que o que você está oferecendo não vai dar resultado para esse perfil de paciente. E aí, antes que os haters, mimimizentos, venham comentar, me mandar direct, falar sobre o vídeo, mandar caixinha de pergunta, eu tô falando de um perfil de paciente com dor crônica. Dor sem origem de trauma, ou seja, ele não sofreu trauma que é do acidente. Dor que surgiu sem razão aparente e que se perpetuou por mais de 3 meses. Eu não tô falando de uma dor aguda que o cara caiu, teve uma contusão e começou a ter dor. Eu não tô falando de um cara que teve entorse de tornozelo ontem e tá com uma laranja no pé inchado porque rompeu o ligamento talofibular. Eu não tô falando de um cara que jogou futebol e fez um pivô shift, rodou com o pé fixo e teve uma lesão do ligamento cruzado anterior com ruptura de menisco e lesão do canto posterior lateral. Eu não tô falando de lesões traumáticas. Eu tô falando de dor crônica. Você acordou travado, você tossiu, espirrou, tá travado. E com o passar do tempo, não teve emergência, não teve medicação, passou de 3 meses e você continuou com dor. Tudo que eu falei nesse vídeo é só para esse perfil de paciente e mais nenhum outro. Então se você assistiu até aqui, curte, comenta, compartilha, deixa sua opinião para eu entender que você gosta de conteúdos como esse e fazer mais para você. E se você assistiu até aqui, você com certeza sabe se você se enquadra nesse perfil ou não, tá bom? Então é isso, um grande abraço, movimento é vida.